Olá, eu sou o Haroldo Dutra Dias, você já sabe. Casado, pai de 3 filhos, 51 anos de idade. Meu pai é do sul de Minas, divisa com São Paulo. E minha mãe do norte de Minas, divisa com a Bahia. E nessa mistura de Nordeste e Sudeste, eu me formei. Sou o cofundador do Odisseia Academy, uma escola virtual focada em desenvolvimento humano, com mais de 4.500 alunos no Brasil e no mundo, pioneira na sua abordagem de desenvolvimento humano. Há 30 anos eu trabalho com treinamento e gestão de pessoas no TJMG. Sou magistrado, doutorando em neurociências, graduando em psicologia e biomedicina. E nós chegamos ao final dessa minissérie composta de 3 episódios, no qual conversamos sobre ansiedade, agitação, foco, concentração, autoconhecimento, enfim, conversamos sobre a mente humana e sobre a construção da tão sonhada mente plena. E nesse ponto da jornada, nós já sabemos que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum transtorno mental. Depressão e ansiedade são as campeãs, com mais de 400 milhões de pessoas sofrendo desses transtornos. Sem falar na estatística assustadora, 1 em cada 4 pessoas sofrem de distúrbio do sono. Temos também pessoas que perderam o propósito, a alegria de viver, que perderam o endereço delas mesmas. Isso tudo nós sabemos. Existem prisões da mente. Prisões que estão provocando uma série de problemas. Esses problemas que nós acabamos de mencionar. Dificuldade em dormir, em se desligar dos problemas, em definir um propósito para as suas vidas, dificuldades nos relacionamentos, principalmente porque não sabem lidar com o excesso de demanda pessoal e profissional, dificuldades em manter o foco e a concentração, sem falar na ansiedade, no estresse, no cansaço, no desânimo, na impaciência e na insônia. É assim que você se sente? Você se identificou com esse quadro ao longo desse evento Prisões da Mente? Porque esse evento foi projetado exatamente para você. Você que está vivendo essas situações. Em resumo, esse evento é para você. A essa altura, eu acredito que você já tenha se convencido de que está no lugar certo. O evento Prisões da Mente, 1 semana de lives e uma minissérie com 3 episódios. Tudo 100% online e 100% gratuito. Você já sabe também que é impossível obter resultados diferentes se você insiste em fazer as mesmas coisas da mesma maneira. Eu sei que você se sente como alguém que se afoga num mar de emoções, sentimentos, desejos. Sei também que muitas vezes há uma sensação de estar perdido, exausto, desanimado, sem esperança. Sei que você se sente como um refém, uma pessoa aprisionada pelos próprios sentimentos de derrota, mágoa, culpa, tédio, frustração. No entanto, você há de convir, e já me ouviu dizendo isso várias vezes aqui. Para sair dessa situação, é necessário que você confie nessa proposta. Eu já conduzi milhares de pessoas em situação semelhante. E é por esta razão que elaborei um roteiro, um passo a passo. Continue seguindo esse roteiro. Não só as estratégias apresentadas nessa minissérie, mas também cada uma das estratégias apresentadas nas 5 lives dessa semana de eventos. Vamos fazer um resumo dessa minissérie até aqui.
essa minissérie que é composta de 3 episódios. Durante essa semana, você tem recebido, na segunda, na terça e quarta-feira, toda manhã, os episódios. E hoje, você recebeu o último deles. Nem preciso dizer que é importante você assistir aos 3, a todos eles. É muito importante que você assista a minissérie completa. E eu dou sempre o exemplo do médico que receita um remédio e a pessoa toma apenas 1/3 ou metade do remédio. É impossível esse paciente esperar o resultado completo do tratamento. Não faz sentido isso? Aqui também. Se você está em busca de um alívio profundo, de uma mudança extraordinária, você precisa assistir a minissérie completa e aplicar as estratégias na sua vida. Vamos recordar os episódios? No primeiro deles, nós conversamos sobre a mente, as forças e fraquezas de cada indivíduo, seu funcionamento psíquico e a jornada do autoconhecimento. No segundo episódio, nós falamos sobre comunicação plena, como extrair o melhor dos seus encontros pessoais e sociais, aprendendo a se posicionar de forma pacífica e pacificadora, sem perder a empatia e sem perder a capacidade de escuta. Nesse terceiro episódio, eu vou abordar o tema foco, concentração e estratégias para tornar a sua mente serena e produtiva, mas acima de tudo, firme, segura. A essa altura, eu espero que você tenha compreendido a importância de cultivarmos uma mente plena. Esse grande pomar, esse grande jardim da vida, a nossa mente. Ou seja, investir em nossas forças psíquicas, compreender que somos um ser humano único, desenvolver a comunicação pacífica e pacificadora, desenvolver o poder da persuasão, aperfeiçoar a linguagem das emoções e aprender técnicas de atenção plena. Espero também que você esteja disposto a pagar o preço da mudança. Toda mudança tem um preço. Esteja disposto a investir em você mesmo para aumentar o seu equilíbrio emocional e a sua capacidade de acolher os sentimentos dos outros, expressar os seus sentimentos, mantendo o seu equilíbrio mental. Agora eu quero concluir a minha história. No primeiro episódio da nossa minissérie, eu comecei a te contar a minha história pessoal, lembra? Quem eu sou, como cheguei até aqui, como descobri essas coisas, que mudanças eu experimentei e como ajudei a transformar milhares de vidas. Mas eu decidi contar isso dividido em 3 partes, uma para cada episódio. No primeiro episódio, eu foquei na minha infância e na minha adolescência. Naquela época, eu tinha uma crença de que os acontecimentos exteriores determinavam a minha vida. Eu apenas assistia à vida como um telespectador. No segundo episódio, eu dividi com você o que me fez mudar. Lembra a leitura do livro Pensamento e Vida? Que mudou radicalmente a minha ideia do pensamento, da vida e do nosso papel na construção do destino. Foi nessa época que eu comecei a pensar que, na verdade, a vida é uma rodovia de mão dupla. É claro que os acontecimentos externos afetam o nosso mundo íntimo, mas o nosso mundo íntimo também afeta o mundo exterior. E pouco se fala disso. Raramente nós encontramos uma explicação desse fato. Nesse terceiro episódio, eu quero te falar das estratégias. Estratégias que eu descobri e estratégias que eu mesmo criei para ingressar numa jornada, uma jornada extraordinária, a jornada da mente plena. Assim que eu li o livro Pensamento e Vida, aquilo me abriu
para uma série de pontos que eu não conseguia enxergar. Eu gosto muito da metáfora do motorista, do ponto cego. Você olha para o retrovisor da direita, olha para o retrovisor da esquerda e não vê. Você não vê outro veículo, nem uma motocicleta. Mas quando você faz a conversão, alguém buzina. E aí você começa a enxergar. Aquele veículo estava no seu ponto cego. Na vida também. Muitos aspectos determinantes da nossa jornada estão no nosso ponto cego. A gente não enxerga. Só que ao contrário do veículo, onde o problema está no retrovisor, no ângulo do retrovisor, na vida, os pontos cegos são decorrentes da nossa mente, do nosso estado mental. Se você está agitado, se você perdeu o seu centramento, se você não tem claro quais são seus propósitos de vida, se você não sabe exatamente quais são as suas qualidades, quais são as suas fraquezas, isso faz com que você se perca de você mesmo. E isso produz agitação. Uma mente agitada é como um veículo que gira em torno de si mesmo. Ele perde a referência. Muitos aspectos da vida começam a não ser vistos por você, por conta da sua agitação. Aquilo que poderia ser uma oportunidade, uma porta que está se abrindo, uma pessoa que cruza o seu destino, você não é capaz de enxergar as potencialidades, nem dessas pessoas e nem dos acontecimentos, das circunstâncias, porque você está autocentrado. O seu foco é apenas em si mesmo, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas memórias, no seu ego agitado e inseguro. Essa mente agitada é cega. Pode parecer simples o que eu estou dizendo, mas à medida que eu aprendia estratégias para apaziguar a minha mente, eu percebi que a mente é um lago. Ela reflete bem se estiver tranquila. Se você agita o fundo de um lago, o lodo, o barro, sobe para a superfície e esse lago é incapaz de refletir o sol, de refletir as estrelas. Eu estou convencido de que existe uma ordem na vida. Basta você olhar para o céu. Acima das nossas cabeças, tudo está em ordem. No interior das coisas, os átomos seguem leis inderrogáveis. Os animais seguem seus instintos, seguem seu estilo de vida matematicamente. Apenas o ser humano, a única espécie capaz de se perturbar diante dessa ordem, é aquele que produz sofrimento por conta própria. É claro, há os sofrimentos inerentes da vida corporal, da vida nesse mundo físico, mas a maioria dos sofrimentos, quem cria é a nossa mente conturbada. Eu demorei muitos anos. Passei por experiências desafiadoras, verdadeiros traumas, que me conduziram a uma conclusão. A mente serena é capaz de enxergar de forma mais profunda e de forma mais ampla. O maior investimento que um ser humano pode fazer é o investimento na sua clareza mental, o investimento na estrutura da sua própria mente. Mas veja, a mente é um pomar,
é um jardim. A mente é como uma gleba de terra, um pedaço de terra que você cultiva. É você que corrige o pH da terra. É você que aduba essa terra. É você que promove a irrigação dessa terra. É você que planta de forma inteligente, que faz o rodízio de cultura. É você quem dirige as forças produtivas dessa terra. Com a mente é a mesma coisa. Até então, eu deixava que a vida me levasse, deixava que os acontecimentos me moldassem. Eu permitia que circunstâncias alheias à minha vontade determinassem meu estado mental. Eu era dependente. Todo o comando vinha do exterior. Mas, aprendendo a serenar a minha mente, aprendendo a lidar com os aspectos contraditórios da minha mente. A nossa mente é como uma praça pública, cheia de pessoas indo e vindo. Se você não entende que durante o dia lembranças contraditórias invadem a sua mente, se você não se dá conta que ao longo do dia pensamentos contraditórios passam como relâmpago pelo céu da sua mente, se você não entende que o nosso ego é frágil, medroso, inseguro, ele quer controlar tudo, ele quer garantias, ele quer segurança. Se você não compreende que o ego tem mecanismos de defesa, a gente se cala, a gente se esconde, a gente recalca as coisas, a gente joga a sujeira para debaixo do tapete, tudo como mecanismo de proteção. Se você não entende essa movimentação da sua mente, pode acontecer algo extremamente perigoso. E eu quero te contar como eu descobri isso e como eu lidei com isso. Eu estou falando da fusão mental. Quando o seu eu interior se funde com os aspectos da sua mente, com os atributos da sua mente. Memória é um atributo da sua mente. Pensamento é um atributo, é uma faculdade da sua mente. Emoções são faculdades da sua mente. Quando você permite se fundir com isso, não há mais diferença entre o que você lembra e o seu eu interior. Você passa a ser a lembrança e se torna escravo dela. Você se identifica de forma tão profunda com seus pensamentos que ocorre uma fusão. Tecnicamente, é preciso fazer um processo de desfusão. Eu preciso interromper essa fusão e observar. Você já se observou com raiva? Você já se observou ansioso? Veja, eu não estou pedindo para você se acalmar, eu não estou pedindo para você fazer nenhuma estratégia para mudar o curso da sua ansiedade. Eu estou pedindo apenas para você observar a sua ansiedade. E foi isso que eu comecei a aplicar. Nos momentos mais desafiadores, eu passei a observar meus padrões mentais. Essa observação fez com que eu fortalecesse o meu eu interior. E gradativamente eu fui assumindo o comando daquilo que me competia. É claro que eu não controlo tudo, é claro que nem todas as circunstâncias estão sob o meu domínio, é óbvio. Mas aquilo que eu posso agir, aquilo que eu posso mudar, é um erro entregar para alguém. É um erro entregar para as circunstâncias. Você deve assumir o comando.
restante da minha vida, que culminou com o processo da fundação do Odisseia Academy, cada vez mais eu me dou conta de que o poder surge da observação. Observar sua mente, como ela funciona. Observar sem julgar. Observar. Sua carência, seu nervosismo, seus medos, suas angústias, suas ideias contraditórias, frases que você ouviu quando criança e que você continua inconscientemente repetindo até hoje, valores, padrões de relacionamento, como você interage, como você se relaciona. Se você observar isso, tudo muda. A grande reviravolta na minha vida foi ter aplicado isso de forma intensa. E por incrível que pareça, quando eu passei a aplicar isso na minha vida, várias oportunidades, vários encontros se tornaram possível. Atividades na minha área religiosa, a cofundação do Odisseia Academy, o curso de psicologia, o mestrado e agora doutorado em neurociências, a biomedicina, um grupo enorme de pessoas que cruzaram a minha vida e com quem eu posso trocar e compartilhar, milhares de alunas e alunos aqui do Odisseia Academy, que com as suas experiências, com os seus desafios, me ensinam a cada dia. Tudo isso porque eu tomei uma decisão fundamental: desfusão. Eu ia resgatar o meu eu interior do domínio das circunstâncias, do domínio das relações. Eu percebi que essa era a origem das prisões da mente. E nesse terceiro episódio, eu quero conversar com você exatamente sobre esse assunto. Foco, concentração e estratégias para tornar a sua mente serena e produtiva. E eu começo com um exemplo bem simples. Digamos que você não faça exercício físico há mais de 5 anos. Então, uma amiga ou um amigo te convidam para fazer uma caminhada. Você vai, coloca tênis, roupa de ginástica, depois de tantos anos, até que enfim uma caminhada. E no meio do caminho, você pede para sentar um pouco, está quase perdendo o ar, está sem fôlego. Por quê? Porque você não tem mais condicionamento físico. Você sabe o que é isso. Você sabe exatamente o que é isso. Ou uma cena comum. Você chega no seu prédio e o elevador está estragado. E então você é obrigado a subir as escadas. E chega no seu apartamento quase passando mal. Quase que alguém precisa chamar a ambulância para te levar para o hospital, porque você perdeu o condicionamento físico. E o que você faz? Bom, você faz um exame médico para saber se está tudo ok, mas digamos que seja tudo bem, não há nenhum problema. O que você precisa fazer? Readquirir o condicionamento físico. Como a gente faz isso? Começando aos poucos. Faço uma caminhada de 500 metros, no dia seguinte de 600, 700 metros, mantenho aquilo por uma semana, depois aumento para 1 quilômetro. Depois de um tempo, você está caminhando 1 quilômetro tranquilo. Nada demais. E aí você aumenta mais um pouquinho. Bom, você entendeu onde eu quero chegar. Condicionamento físico. Isso é treino. Não há nenhuma estratégia mágica. Não há nenhum segredo. O segredo aqui é constância.
O segredo aqui é perseverança. O segredo aqui é insistência. E é por isso que a maioria das pessoas desiste. Porque a maioria das pessoas está procurando uma estratégia milagrosa para obter coisas que só a perseverança pode nos dar. Com a mente é a mesma coisa. O que eu mais ouço é: Haroldo, você não entende. Eu tenho uma personalidade muito agitada. Eu não consigo ficar parado. Eu não vou conseguir fazer esses exercícios de mente plena, de atenção plena ou de meditação. Eu sou muito agitado. E eu começo sempre corrigindo um pouquinho o verbo sou. E digo para a pessoa que ela troque essa frase. Eu sou agitada por eu aprendi a ser agitada. Eu me tornei agitada. Porque foi um condicionamento. Você aprendeu, você desenvolveu o hábito da agitação e você mantém esse hábito pagando um alto preço. Não é fácil ser agitado. Não é fácil ser ansioso. Você precisa fazer dezenas de coisas todos os dias para se manter agitado. Você tem que evitar milhares de coisas para se manter uma pessoa agitada. Dá trabalho. É um condicionamento. O primeiro ponto de mudança, o primeiro ponto da estratégia é: corrija essa forma de ver. Não confunda hábito com identidade. Você é seus potenciais, suas forças, seus dons, suas dádivas. Essas são suas características. E também seus pontos fracos, suas fraquezas. Essa é a sua identidade. E é com essa identidade que você construiu uma quantidade de hábitos. E veja, se você criou um hábito, você pode colocar fim nele. Se você criou um hábito, você pode colocar outro no lugar. E você deve estar se perguntando: por que devo acerenar a minha mente? Qual o problema esse hábito de ficar agitado, de ter uma mente conturbada? É porque isso afeta a qualidade das suas relações, a qualidade dos seus relacionamentos. Estar presente, ter a capacidade de ouvir, de escutar, de perceber detalhes, contribui para a qualidade das suas relações. Isso impacta sua capacidade de decidir. Quem está com uma mente perturbada raramente consegue tomar boas decisões. Sem falar no uso inapropriado da linguagem das palavras. Uma mente agitada produz uma fala conturbada, uma fala agressiva, uma fala confusa, uma fala que gera problemas, que gera dificuldades. Por esta razão, criar o hábito de acerenar a mente é um fator essencial para a melhoria das nossas interações humanas. E como fazer isso? Através de uma atividade simples, porque o segredo não está na atividade em si. O segredo dessa atividade está na constância dela. O segredo dessa atividade está na persistência. O segredo está em transformar essa atividade num hábito de vida. E eu estou falando da atenção plena. Escolha por dia
4 atividades que você gosta de fazer, ou que você faz de forma natural, de forma confortável. E escolha fazer essa pequena atividade prestando total atenção nos detalhes. Pode ser academia, pode ser dirigir o carro, pode ser ouvir uma música, pode ser cuidar do seu cachorro. Não importa qual atividade. Escolha fazer essa atividade com entrega total, com entrega absoluta, prestando atenção nos mínimos detalhes, em todos os gestos, em todos os seus movimentos. Isso vai aperfeiçoar sua capacidade de observar. Isso vai te dar uma resistência e uma resiliência em relação ao silêncio. Muitas pessoas têm medo do silêncio. Muitas pessoas têm medo de conviver com elas mesmas, sozinhas. Elas fogem disso. Tão logo elas se encontrem sozinhas, elas procuram ligar para alguém, mandar uma mensagem, sair de casa, entrar em uma interação, estabelecer um contato com alguém. Tão logo elas percebam que há silêncio, elas ligam um som, ligam uma televisão, elas estão sempre buscando um barulho, algo, uma distração. É preciso lidar com esse medo. É preciso aprender a estar sozinho, por 10 minutos, 15 minutos. É preciso aprender a lidar com o silêncio, com a quietude, se você quer acerenar esse lago da sua mente. Quando você aprende a acerenar a sua mente, você passa a refletir um conjunto de acontecimentos que estavam no seu ponto cego. Um olhar do seu filho, da sua filha, um comportamento que você não percebia, um detalhe da sua relação conjugal que estava passando desapercebido, uma postura ou um padrão emocional que você tem, comportamentos, hábitos, vícios, hábitos repetitivos que nós desenvolvemos quando estamos nervosos, quando estamos agitados. Tudo isso começa a vir à tona. E a sua mente vai se tornando robusta. Sua mente vai se tornando condicionada na atenção plena. Isso te poupa horas e horas e horas de esforço repetitivo. Imagina a pessoa que perde vários minutos do dia procurando coisas que ela perdeu. Porque ela deixa objetos em lugares aleatórios, porque está com a mente agitada, e depois gasta um tempo indo atrás desses objetos. Marca compromissos e não consegue chegar no horário. Esquece datas, esquece entregas. E isso tudo vai criando uma aflição, um sentimento de culpa, um sentimento de incapacidade natural. Se você fortalece a sua mente, você elimina isso. Elimina essas horas repetitivas. Elimina esses hábitos nocivos. Começa a fazer as coisas com consciência do que está sendo feito, qual o propósito daquela atividade e dos imprevistos, das circunstâncias, do ambiente, do que está em jogo, daquilo que mudou, do estado emocional e mental das pessoas que te cercam. Acredite, essa percepção vale ouro. Você se poupa de muitas circunstâncias desagradáveis apenas prestando atenção, estando 100% atento. E é claro, isso é um condicionamento. Ninguém corre 5 quilômetros da noite para o dia
depois de ter permanecido 10, 5 anos sem nenhuma atividade física. Você não espera que ao final desse vídeo vá de um momento para o outro, de forma mágica, adquirir um estado de presença, uma atenção plena, sem condicionamento. Então, por onde a gente começa? Por coisas simples, como lavar uma louça. Por coisas simples, como fazer uma refeição. Há quanto tempo você não para fazer uma refeição? Veja, eu não estou falando tomar um café e almoçar, olhando o zap, conversando. Não. Parar e prestar atenção na alimentação, na mastigação. Você está ali totalmente presente. É um treino. É uma atividade pequena? É uma atividade aparentemente insignificante? Sim, mas é isso que condiciona a sua mente. É isso que fortalece. É isso que prepara a sua mente para grandes desafios de concentração. É isso que vai te trazer resiliência mental. É isso que vai te deixar seguro quando um grande imprevisto ocorrer, quando uma situação grave vier a ocorrer. São esses pequenos exercícios, aparentemente insignificantes. São eles que treinam, são eles que condicionam a nossa mente. Ao longo dessa minissérie, nós temos falado sobre autoconhecimento, sobre potenciais da mente, forças e fraquezas. Falamos sobre a comunicação plena. Mas uma mente que age como um barco à deriva não consegue aplicar essas estratégias. Uma mente agitada e desconectada, ela não consegue acompanhar uma conversa de 1 minuto. Você precisa repetir várias vezes. Você dá uma instrução, você explica algo e a pessoa simplesmente não está ali. Ela não está presente. Ela não compreendeu. Depois de um tempo em que a sua mente está à deriva, começa a acontecer algo muito perigoso. Você se perde no seu mundo interior. Você se fecha no seu diálogo interior. Depois de um tempo, você conversa apenas com você mesmo. Seus pensamentos dominam sua mente. Suas emoções dominam a sua mente. Ao longo dos anos, você não consegue mais observar as circunstâncias. Você não consegue mais perceber as pessoas. Você perde o contato com a realidade. E cada vez mais você se funde com o seu mundo íntimo. Você fica 100% subjetivo. As pessoas conversam com você, mas você não escuta. Você só escuta a sua voz interior, que geralmente é uma voz julgadora, que julga, que categoriza, que separa, que divide o mundo em categorias simples ou simplórias. Você perdeu a capacidade de viver e de conviver. A sua percepção está reduzida. Você só enxerga aquilo que lhe convém, você só escuta as palavras que já fazem parte do seu diálogo interno, então você se isolou. Você é um prisioneiro da mente. Essa é a maior prisão. Você se tornou prisioneiro da sua própria mente. O tempo inteiro você conversa com você mesmo. As piores conversas. São conversas cheias de preconceito, de julgamento, de radicalismo. Você está isolado. E por mais que as pessoas ao seu redor te amem, por mais que as pessoas ao seu redor queiram ir ao seu encontro, queiram tirar você, há algo curioso nessa prisão. A chave está no seu bolso. Está tudo trancado, mas você está com a chave. Só há uma pessoa apta a abrir essas grades. Você.
retirar-se, ausentar-se de si mesmo, silenciar essa voz interior para escutar o outro. Perguntar: o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre essa minha decisão? Sobre esse meu comportamento? Em muitas ocasiões, você nem precisa perguntar. Basta olhar para o rosto da sua filha, do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Basta observar. Sentir o ambiente. Sentir o que está acontecendo à sua volta. Você restabelece o contato com a realidade. Você restabelece o contato com o mundo do jeito que ele é, não do jeito que você gostaria que ele fosse. A vida como ela é. Esses são os grandes benefícios de uma atenção plena, um condicionamento da mente, treinado, adquirido com esforço, mas através de atividades simples. O segredo não é a complexidade da atividade, é a consistência na sua execução. Escolha coisas simples, 4 ou 5 por dia, 5 minutos, mas faça com total presença. Treine, condicione. Com o tempo, você vai sentir os extraordinários benefícios da atenção plena. Ou como se diz em inglês, mindfulness, mente plena, atenção plena. Não custa lembrar que o evento Prisões da Mente é composto de uma semana de lives e uma minissérie com 3 episódios. 100% online, 100% gratuito, você já pode checar isso. É importante que você siga essa programação sem nenhum furo. Mas antes de encerrar, eu quero prosseguir na contextualização histórica do tema Mente Plena. Você lembra que no episódio anterior eu comentei sobre o surgimento de uma série de tecnologias. Hoje nós vivemos no mundo do metaverso, da realidade aumentada, da inteligência artificial. Mas por qual razão há tanto sofrimento psíquico como nunca houve na história humana? Esse sofrimento é decorrente de uma ênfase excessiva em objetos, em coisas e num cultivo inadequado, insuficiente da própria mente. Nós colocamos nossas crianças bem cedo na escola e elas saem de lá com 18, 19 anos. Aprendem uma série de habilidades, acumulam uma quantidade espantosa de informação. No entanto, raramente elas são convidadas a observar a própria mente, seu equilíbrio mental, o seu bem-estar psíquico, o seu grau de serenidade mental. Não há esse treino. 26 alunos de uma escola estadual tiveram uma crise de ansiedade e passaram mal. Com falta de ar, tremor e crise de choro, os estudantes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E assim, o que estamos presenciando? Adolescentes se automutilando. Adolescentes tendo crise do pânico, crise de ansiedade, alguns com ideação suicida. Temos visto reclamações no casamento, na relação pais e filhos. E qual é a reclamação? Fulano não escuta, ele não me enxerga. Eu falo, mas é como se estivesse conversando com uma parede. Nós não cultivamos a mente. Pensando nesse futuro, pensando nessas oportunidades, com a chegada da inteligência artificial, você não precisa mais decorar nada. Você não precisa mais andar com um dicionário de 1000 páginas.
Um novo programa de inteligência artificial está revolucionando o mercado de tecnologia. O ChatGPT é capaz de produzir textos com clareza e profundidade. Entre as habilidades desse sistema são a criação de poemas e textos acadêmicos, além da resolução de problemas matemáticos. E ele é capaz de gerar conteúdos escritos a partir de um treino com uma gigante base de dados. Então você fala ou escreve algum assunto e de repente vem um texto inteiro. A inteligência artificial chegou para nos fornecer informações precisas instantaneamente. Porque não é a informação que decide. Quem decide é você a partir da informação. Você obtém a informação para depois decidir. Nesse futuro breve da humanidade, as pessoas terão informação de alta qualidade na palma das mãos ou no pé do ouvido. Porque você simplesmente vai conversar com a inteligência artificial e ela lhe dará todos os dados que você precisa. E aí sim, não tendo que gastar tempo para minerar informação, não tendo que gastar tempo para obter informação, você poderá dedicar tempo para decidir, para escolher. Mas escolher com base em qual critério? O que é melhor para você? Qual o seu propósito de vida? O que lhe traz bem-estar? O que te faz feliz? O que proporciona o seu equilíbrio? Essas perguntas, a inteligência artificial não vai responder para você. Essas perguntas, não há nenhuma tecnologia desenvolvida para substituir você na resposta. Você terá que responder. O que você quer? Quais são seus propósitos? Você está construindo uma vida com base em que fundamentos? Sua casa mental está sobre a areia ou está construída sobre a rocha? O que te perturba? Quais são suas fragilidades? O que você fará? Que hábitos você quer adquirir? Que hábitos você quer se desfazer? Essas perguntas você deve responder. O resto, a tecnologia fará. E pensando nesse futuro breve, nós cofundamos o Odisseia Academy, que é baseado em uma pedagogia antiga, mas muito atual. A pedagogia de Pestalozzi. Sentir, pensar e agir. Emoção plena, mente plena, ação plena. Nesse evento, nós estamos focando na mente plena. Mente plena não é uma imitação de um robô. Mente plena não é a imitação de uma inteligência artificial. Mente plena é uma mente capaz de selecionar valores. O que importa e o que não importa. O que eu quero e o que eu não quero. O que é bem-estar psíquico verdadeiro e o que não é. O que é felicidade de verdade e o que é mentira. Isso é mente plena. É uma mente apta a escolher. No nosso programa Mente Plena, nós pensamos nessa nova geração que terá toda a tecnologia, que terá robôs, toda a manipulação do mundo material ficará facilitada. Quanto mais a tecnologia avança, menos nós precisamos realizar trabalho duro. Até no campo, estão usando drone, máquinas gigantescas. Aquele trabalho duro de plantar e colher já não é feito mais com as mãos humanas, na maioria dos casos. E isso tende a se acelerar. As cirurgias cada vez mais tecnológicas, incisões cada vez menores, intervenções cirúrgicas cada vez mais precisas e eficientes, com menor efeito colateral, medicamentos cada vez mais poderosos. Isso, por um lado, nos alegra, por outro, nos preocupa. Nós temos uma mente preparada para tudo isso? Essa é a pergunta do Odisseia Academy.
Essa é a aposta do Odisseia Academy. Nós acreditamos na formação de uma mente plena. Ou melhor, nós acreditamos numa jornada da mente plena. Pessoas que vão lidar com toda essa tecnologia de forma equilibrada, sem se viciar, sem perder o rumo, sem perder os seus valores, sem perder os seus propósitos de vida. Usando de forma madura, generosa, pessoas lúcidas, fraternas, que têm uma responsabilidade social e uma responsabilidade individual, que buscam sua própria felicidade, mas que estão dispostas a fazer sacrifícios e a trabalhar pela felicidade dos outros. Esse é um grande objetivo do Odisseia Academy. E então, você está gostando dessa jornada? Está se sentindo um pouco mais aliviado? Já está experimentando uma pequena transformação na sua forma de pensar? Nesse momento, eu quero ser bem sincero com você que me assiste. Algumas pessoas sequer chegaram ao 3º episódio. Desistiram no meio do caminho, seguindo um padrão de desistência e procrastinação. Outras desistiram porque não sentiram afinidade com a minha abordagem ou com o conteúdo. Entenda, eu respeito todas essas pessoas. Outras, porém, chegaram até aqui. Acompanharam os 3 episódios e vão assistir a todas as 5 lives. Ainda assim, olhando para todas essas pessoas que chegaram até aqui, é possível enxergar claramente 3 grupos. E veja, eu não estou criticando ninguém. Isso não é uma crítica. Trata-se apenas de uma constatação. No primeiro grupo, temos aqueles que absorveram o conteúdo, mas não se sentem motivados a realizar mudanças. Essas pessoas não estão dispostas a fazerem sacrifícios para obter os novos resultados. Tudo o que foi dito ficará como uma semente nos seus corações. Uma semente que vai aguardar o momento adequado até que essa pessoa tome uma decisão. No segundo grupo, a semente plantada germinou um pouquinho. Tornou-se um pequeno broto, um caule bem frágil. Porém, talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por acomodação, essas pessoas não estão dispostas a fazer o trabalho árduo e incessante para que essa plantinha cresça. Além disso, não estão dispostas a suportar a dor e o sacrifício do crescimento. Crescer dói. Crescer exige renúncias, exige disciplina, exige sacrifícios, inclusive financeiro. Pode ser que as pessoas desse segundo grupo assumam uma postura muito comum. Elas vão racionalizar. Vão criar uma série de objeções, de justificativas e explicações para não seguirem adiante, para não fazerem o sacrifício necessário. A boa notícia, no entanto, é que existe uma plantinha no coração delas e uma hora ou outra elas farão a escolha. A plantinha vai continuar crescendo. O terceiro grupo é composto por aquelas pessoas que tomaram a decisão de fazer tudo o que for necessário, incluindo sacrifícios, para que essa plantinha cresça agora, se fortaleça e se transforme em uma grande árvore frutífera. É com esse grupo que eu quero falar agora. Se você pertence aos 2 primeiros grupos, não precisa assistir o resto desse vídeo. Não há nada aqui para você. Se você pertence aos 2 primeiros grupos, eu já te ofereci tudo o que eu tinha para oferecer. Eu estou torcendo por você. Sucesso! Deus te abençoe. Pode desligar. Um grande abraço. Foi um prazer ter você até aqui. Agora,
Se você pertence ao terceiro grupo, se você está disposta ou disposto a investir em você, se você está disposta ou disposto a fazer sacrifícios para o seu crescimento pessoal, eu tenho uma proposta. O Odisseia Academy é uma escola virtual que pretende ser pioneira nesse mundo pós-pandemia, pós-inteligência artificial. É uma escola que deseja trabalhar a formação integral do ser humano, especialmente sua dimensão afetiva, sua dimensão mental, as chamadas habilidades leves, soft skills. E como toda escola, o Odisseia Academy possui cursos, é claro, é uma escola. E periodicamente, essa escola abre matrículas para esses cursos. Amanhã, vamos abrir a matrícula para um curso muito especial, o programa Mente Plena. Trata-se de um curso desenhado para atender a essas demandas desse novo mundo. Um curso para quem deseja fazer um mergulho profundo na sua própria mente. Deixa eu fazer um resumo desse curso. Nós abordamos nesse curso os potenciais da alma. Lembra que eu falei dos dons, dos talentos? Pois bem, nós vamos detalhar esses potenciais da alma. Nós vamos também falar do mapa da jornada humana. A vida humana dividida em ciclos de 7 anos. Você vai entender o significado e o fluxo de cada um desses ciclos. Nós vamos falar também sobre os 12 setores da experiência. A nossa vida pode ser dividida em 12 pedaços, como uma pizza. Cada área é um setor da experiência que você precisa cultivar. Precisa plantar para poder colher. Nós vamos falar também da casa mental. Nesse episódio eu falei um pouco, mas vamos descer em mais detalhes. A consciência, aquela que observa, e os macaquinhos. Você será apresentado aos macaquinhos. Eles tumultuam sua mente. São os seus pensamentos, suas emoções, suas lembranças, seu ego. Você vai entender a dinâmica da casa mental. E nós vamos comparar a casa mental a um tabuleiro com as peças de xadrez. Você vai entender quem é quem. Vamos falar também dos pilares da comunicação plena. Sim, há fundamentos para uma boa comunicação. Há fundamentos para que você tenha uma comunicação 5 estrelas. Uma comunicação pacífica e pacificadora. Seguindo nessa trilha, nós vamos falar dos elementos da comunicação não verbal, que eu chamo de cabine de comando. Sabe quando você vê uma cabine de comando de um avião? Cheio de botões, de teclas, um tanto de coisas, você não entende para que tudo aquilo? Nossa mente também. Ela tem uma cabine de comando e tem elementos que você precisa prestar atenção quando está interagindo com outro ser humano. Vamos explicar passo a passo. Teremos também aulas teóricas e meditações práticas para você desenvolver a atenção plena, concentração, foco e flow. Flow é quando você se entrega a uma atividade que você perde a noção das horas. Não vê o tempo passar, de tão concentrado que você está. Mas isso é prazeroso, isso é estimulante. E por fim, vamos falar também de alta performance. Uma pessoa capaz de escutar do início ao fim. Uma pessoa atenta a detalhes que as outras perdem. Uma pessoa que convive com toda essa dinâmica da sua mente sem se perturbar. Alta performance interna, porque é isso que garante o seu equilíbrio. É isso que sustenta uma vida plena. Esse é o resumo do programa Mente Plena. Eu espero que você venha fazer parte da família Odisseia, que são alunas e alunos da nossa escola. Espero que você venha construir o futuro conosco. E você deve estar se perguntando sobre os detalhes. O que eu devo fazer?
amanhã você receberá um vídeo com todos esses detalhes e um link. Se você pertence ao primeiro grupo e ao segundo grupo, eu nem sei o que você está fazendo aqui. Talvez você tenha mudado de ideia. Que coisa boa! Mas se você pertence ao terceiro grupo, fique atento amanhã. Não perca tempo. Clique no link. Venha fazer parte do Odisseia Academy. Ao longo de minha vida, eu me preocupei muito assim com o cuidado com a saúde, né, com o corpo e muito com a parte espiritual também, né? Mas eu nunca me atentei à necessidade do cuidado da mente, com a mente, e como ela pode ser o seu aliado e como a mente também pode complicar a sua vida se você não tiver aquela disciplina de diariamente você exercitar os cuidados necessários com a mente, né? Eu posso dizer assim que a minha mente está mais clara, eu estou mais tranquilo, a serenidade, bem-estar psíquico, você se sente mais calmo, né? De uma forma geral, a atenção mais na hora que você vai ouvir uma pessoa falar, né? Eu ficava ouvindo e já querendo falar ao mesmo tempo, já pensando que eu ia falar e desconcentrava, e eu estou sentindo essa transformação, né? essa mudança, estou me sentindo uma pessoa mais calma, porém mais efetiva também. Não vi um treinamento dentro desses meus 23 anos de engenharia com tanta qualidade, de uma forma geral. Minha expectativa é continuar junto aí até meu último dia de vida, porque é muito, muito enriquecedor, muito transformador. Hoje, eu fazendo o curso, me ajudou muito. Nossa, ter um autoconhecimento, as informações que é passado nas aulas, me ajudaram a ter clareza, me conhecer de coisas que eu desconhecia. Traz muita coisa que realmente, por falta de conhecimento, a gente se prejudica muito por você não ter essa clareza, não ter esse conhecimento, e de como você pode melhorar e se aperfeiçoar, né? E não se sabotar, olha, não vou fazer mais, né? Que dá aquela motivação, não, é possível melhorar, é possível modificar, né? A gente ter um pouquinho mais de consciência e ter as técnicas corretas, nossa, é possível fazer uma diferença gigante na nossa vida, na vida de quem está ao nosso redor. Gera um ganha-ganha para todos os envolvidos. Esse programa Mente Plena, realmente ele veio para dar uma guinada na minha vida, sabe? Eu estava com dificuldade de ficar lendo, às vezes eu li uma página, eu tinha que ler 2, 3 vezes aquilo. Eu tenho realmente melhorado muito nesse sentido, né? Me focado melhor. Eu não conseguia dormir. Então, eu passei a fazer esse trabalho de mudança de foco através da meditação, através de uma caminhada. E essa caminhada me ajudou bastante a mudar o meu foco. Foi uma coisa que surtiu muito efeito dentro de mim, que graças a Deus eu não precisei de usar remédio para dormir. E esse programa me ajudou bastante. E um outro aspecto que foi fundamental, importância na minha vida, foi exatamente a parte da comunicação. A coisa estava um pouco complicada, o meu filho mais novo, né? Eu estava com muita dificuldade, porque todas as vezes que a gente ia conversar, acabava eu perdendo o controle. Me preparei, e isso o programa é muito interessante, que ele nos ensina a nos preparar para isso. Eu então me preparei e atuei. E foi exatamente através disso, dessa situação, dessa comunicação, desse acerto de comunicação que eu consegui ter, é que me foi possível eu conversar de uma maneira adequadamente, sem perder o controle, e chegar a um ponto comum onde eu percebi que nós dois ganhamos, porque também eu tinha ganhado segurança na minha fala. Os desafios foram muitos que eu superei após o programa Mente Plena. Foi fundamental para realmente eu me autoconhecer. Eu consegui, através desse programa, saber de muita coisa que eu não tinha conhecimento. Apesar de eu ser da área de saúde, né, eu sou odontóloga, mas faltava um conhecimento mais profundo em termos de autoconhecimento, de saber práticas que me levassem a ter um equilíbrio maior, uma serenidade maior, tipo meditação, tipo mindfulness. E com o programa Mente Plena,
eu consegui adquirir tudo isso, né? Consegui saber disso, consegui colocar em prática tudo isso. Eu tenho, assim, muito mais foco, muito mais determinação, consigo traçar com muito mais firmeza e meus projetos. Consigo viver uma vida muito mais tranquila, com muito mais serenidade. Então, foi o melhor investimento que eu fiz em prol da minha evolução como ser humano, como pessoa.